Olá, meninos. Olá, meninas. A nossa aula de hoje terá como tema Arte Rupestre, Expressões e Registro, Pintura Rupestre. Então, a gente vai estar trabalhando esses conceitos de arte rupestre, também conhecida como pintura rupestre ou ainda como gravura rupestre. Então, esses termos dados a essa mais antiga forma de arte. Elas são datadas do período pré-histórico, ela é dividida em dois grandes blocos, que nós vamos ter o Paleolítico, que é superior a 40 mil anos antes de Cristo. A arte rupestre ela é gravada em abrigos ou cavernas, nas paredes e nos tetos rochosos. O termo rupestre é um termo de origem romana, refere-se às expressões artísticas que têm a pedra como principal suporte artístico, seja a pintura, o grafismo, obtidos pela gravação nas pedras, ou a utilização artísticas visuais sobre esses elementos. Então, nós temos várias manifestações artísticas de arte rupestre no mundo e também, especialmente, no Brasil. Aqui é só para mostrar para vocês alguns registros da arte rupestre. Então, aqui nós temos os primeiros registros rupestres que foram identificados, que esses registros encontram-se em paredes de cavernas na Austrália. Eles são datados de 40 mil anos antes de Cristo. Aqui nós vamos ter registro nas cavernas da Europa, na França e na Alemanha, também que são bem antigos. Surgem os mais importantes registros da arte africana, da arte rupestre também africana, e nós vamos ter imagens pictóricas dessa manifestação artística e registro mais antigo da arte rupestre nas Américas, certo? Então, aqui nós vamos ter essas representações. Quais são as técnicas e os materiais utilizados para dar forma à arte rupestre? Então, as mais antigas pinturas em cavernas conhecidas possuem seus significados desconhecidos, mas provavelmente têm uma função religiosa ou mágica. Os artistas, eles optavam por representar o mundo que viam ao seu redor, e frequentemente eles retratavam animais, às vezes formas quase humanas, e em alguns casos sinais abstratos que talvez tivessem um significado espiritual. Esses artistas primitivos, eles utilizavam os recursos que estavam à mão, geralmente terras coloridas, chamadas de ocre, carvão, sangue como pigmento e gordura animal. Sangue determinadas seivas vegetais também, como aglutinantes. Para pintar, eles utilizavam pincéis de pelos de animais, penas, os dedos e também a técnica do negativismo com a mão. Então, assim, é bem primitivo mesmo, é um tipo de arte bem primitiva, onde a humanidade ainda estava no seu período de desenvolvimento. Então, é tudo muito antigo, tudo muito primitivo, e tudo de um valor expressivo, de um valor cultural de grande significação. Quanto às formas, a arte rupestre apresenta-se com as mais diversas formas, obedecendo a uma classificação específica criada pelos arqueólogos para determinar as possíveis utilizações dos desenhos e imagens dentro de um possível código artístico visual da linguagem. Dessas formas, nós vamos encontrar as formas abstratas, que são os desenhos sem uma geometria clara. Então, são desenhos onde ele não segue um processo geométrico claro, definido. Podem estar sozinhos ou formados em conjuntos,
provavelmente representa deuses, espíritos e constelações. Nós vamos ter as formas geométricas, que são desenhos que já têm uma geometria clara, uma geometria mais definida. Nós vamos encontrar covinhas, cruzes, suásticas, círculos, quadros, xadrezados, sóis, entre outras formas. E eles eram utilizados para marcar território ou em cerimônias religiosas. Nós vamos ter também as formas figurativas ou representativas, que são símbolos, figuras, quer humana, pegada de pés, quer de animais, como leões, girafas, boa sorte para a caça, procura de fertilidade feminina é o significado dessas pinturas rupestres, formada por esses desenhos figurativos, como pegadas de pés, de mão, pegadas também de patas de animais. E nós vamos ter também as figuras em forma de objetos, que elas têm uma representação mais específica, que são as flechas, carros, barcos, que serviam como lembrete aos deuses para uma boa caça ou boa colheita. Então, observa que para a humanidade do período, toda a forma de representação rupestre, ela tinha um significado, certo? Tinha um significado para a humanidade. E que esses significados, eles ainda são um pouco desconhecidos, mas os estudos arqueológicos, eles, entendeu, devido às pesquisas, ao conhecimento científico, chegou-se a essas deduções, que cada uma daquelas formas, ela tinha uma representação específica. Então, aqui, só para mostrar para vocês algumas imagens de como eram feitas essas representações. Na grande maioria, nós vamos encontrar figuras de animais, é o que predomina nas figuras rupestres. E segundo algumas pesquisas, essas figuras de animais, elas tinham um propósito específico. Primeiramente, elas foram utilizadas como forma de comunicação, porque aqui, como é no período pré-histórico, o homem, ele era nômade, ele só vivia da coleta de frutos, da caça e da pesca, ou seja, única e exclusivamente a sua sobrevivência era da natureza. Então, era nômade, ele se instalava em uma região, quando aquela região não era mais propícia para o desenvolvimento daquele grupo, então ele se mudava para outras regiões. E nesse período de estadia, onde ele se encontrava naquelas regiões, eles deixavam principalmente figuras de animais gravadas nas pedras como uma forma de comunicação, para que quem passasse por ali saber que naquela região existia a presença desses animais que eram representados. Aqui seguindo mais algumas representações, tudo muito rústico, mais algumas formas. Aqui nessa forma a gente já observa que ela já tem uma forma específica, certo? Ela já tem uma pré-definição. E os sítios arqueológicos. Inúmeras formas de arte rupestre foram representadas ao longo do século em locais específicos. Esses locais de preservação do patrimônio artístico pré-histórico é o que nós chamamos de sítios arqueológicos. Os mais importantes sítios arqueológicos do mundo são, entre os vários, nós temos alguns que são mais importantes, que inclusive entre esses que são considerados os sítios mais arqueológicos, os mais importantes do mundo, nós temos aqui o nosso sítio arqueológico do Piauí, que é o do município de São Raimundo Nonato. Então, o município de São Raimundo Nonato, ele é privilegiado com esse centro arqueológico, quando se fala de figuras rupestres, entre as mais importantes do mundo. Então, aqui eu trouxe para vocês só alguns desses sítios arqueológicos. Então, nós vamos ter arte rupestre
de Val Camonica, que é na Itália. Nós vamos ter a La Calx, que é na França. La Marche, que também é na França. Nós vamos ter o Chauvet Paul d'Arc, que também é na França. Caverna da Altamira, que é na Espanha. Caverna do Cosque, que nós vamos encontrar também na Espanha. Nós vamos ter o Fronte de Gaume, que também é na França. Caverna da Piche Merle, também na França. E a Tarsile Nage, na Argélia. E nós vamos também encontrar o sítio arqueológico da Serra da Capivara, em São Raimundo Nonato, no nosso Piauí e no nosso Brasil. Então, para nós observarmos, os sítios é o que predomina nesse tocante de sítio arqueológico mais importante do mundo. A grande maioria deles encontram-se na França. E entre esses, nós temos o de São Raimundo Nonato. Aí aqui é só a localização, é claro, dos principais sítios arqueológicos, grande parte deles fica na França, mas aqui como destaque também nós temos o Brasil, e especialmente o Piauí, com esse destaque. Galerias de artes rupestres no Brasil e no mundo. Então, aqui eu vou trazer para vocês algumas representações das principais galerias de arte rupestre no Brasil e no mundo. Então, aqui nós vamos ter uma galeria na Itália, na Austrália, certo? Então, essa imagem aqui é da Martimen, na Itália, na Austrália, que é muito importante esse sítio arqueológico. Nós vamos ter também, continuando aqui, mais uma apresentação de um sítio arqueológico conhecido mundialmente. Aqui também nós vamos ter na África, certo? Que aqui no caso da África, a representação são os principais animais desse continente, como a girafa, entendeu? Nós vamos ter ainda, continuando, aqui esse aqui também ainda é da África, essa representação. Aqui nós vamos ter na Ásia, se nós observarmos no continente asiático, as representações, elas já vêm mais com essas figuras humanas. Aqui nós temos a figura do bisão, certo? Que é um animal que a gente vai encontrar muito nessas figuras rupestres, que é como se fosse uma espécie de boi, mas então é o bisão, que era um animal pré-histórico da época. Aqui no Brasil, nós temos um exemplo aqui de uma arte rupestre no Brasil. Dá para a gente perceber que aqui é como se fosse uma figura humana atrás aqui de um animal, certo? Um animal, vamos dizer assim, desconhecido para nós. Aqui, seguindo, nós vamos ter aqui no Piauí, na Bahia. Aqui na Bahia, dá para se perceber que a figura é como se fosse de uma determinada espécie de lagarto. Aqui no Piauí, esse aqui é na Serra da Capivara, é como se fosse uma espécie da figura de um tatu gigante, certo? E como se fosse aqui um caçador atrás do tatu. Aqui também é da Serra da Capivara, é um animal com seus filhotinhos correndo, aqui provavelmente dá a ideia de que ela está correndo de um determinado predador, que nesse caso pode ser o homem. Aqui nós já temos na Europa, certo? Essas imagens aqui já são encontradas nos sítios arqueológicos da Europa, um conjunto de animais que representam aquela região. Aqui nós temos a figura do cavalo, que também é nas cavernas europeias, que se encontra a figura especialmente desse animal. Aqui nós temos mais figuras de bisões, que também nós vamos encontrar nós vamos encontrar também na Europa. Então, o bisão, ele vamos dizer assim, que é uma figura arqueológica que ela tem uma maior expansão em termo mundial.
nós vamos encontrar essa figura desse animal em vários países. Aqui também nós temos, ainda seguindo aqui, uma figura um pouco distorcida, onde não se tem ainda uma forma pré-definida. Aqui nós temos no Brasil, que no Pernambuco também, nós vamos ter alguns sítios arqueológicos, não tão importantes quanto os do Piauí, mas aqui nós vamos ter no Vale do Catimbaú, no Buíque, certo? É uma expressão, uma cultura rochosa no Pernambuco, onde os arqueólogos encontraram algumas manifestações também da arte rupestre. Aqui continua também, isso daqui também ainda essa imagem aqui ainda é do sítio arqueológico de Pernambuco. E também, além da arte rupestre, nós vamos encontrar também outras expressões artísticas desse período pré-histórico, do Paleolítico e do Neolítico. Então, além de designar a arte de pintar sobre a superfície de pedra, a expressão arte rupestre também é utilizada para descrever práticas que os povos antigos tinham, de entalhar a rocha e empilhar pedras para formar grandes desenhos no chão. Então, esse costume das figuras do desenho rupestre que é a forma de arte mais antiga, mas ela não se resume única e exclusivamente nesse período só como arte rupestre. Nós também vamos encontrar outras manifestações artísticas, que entre essas manifestações artísticas do período, nós vamos encontrar as figuras esculpidas em pedras, ou então nós podemos encontrar pedras entalhadas, grandes rochas empilhadas uma sobre a outra, formando grandes desenhos no chão. Então, nós também vamos ter esse destaque. Que entre esses destaques dessas pedras talhadas no chão, formando grandes desenhos, nós vamos ter as petrofilos, que são rochas gravadas com representações simbólicas, geralmente associadas, que registram fatos e mitos, podendo ser gravados em rochas internas ou externas. No Brasil, a famosa é a Pedra do Ingá, na Paraíba. Então, a Pedra do Ingá, na Paraíba, tem essa função de arte primitiva, de arte rupestre, devido à sua formatação. Nós vamos encontrar também nós vamos encontrar também os geóglifos, que também são grandes figuras feitas no chão, geralmente com mais de 4 metros de extensão, em morros ou em regiões planas. Suas construções podem ser dadas pela disposição de organização de sedimentos, como pedra, cascalhos ou terra, criando um desenho em relevo positivo, ou pela retirada de sedimentos superficiais, de modo a expor uma rocha subjacente, criando um relevo negativo. Geralmente, só podem ser vistos de longe, principalmente do alto. Foram encontrados em NASA, no Peru, no Brasil, nos Estados Unidos, na Austrália, na Bolívia, no Chile e no Reino Unido. Outras expressões artísticas também, além de designar a arte de pintar, nós também temos outras representações significativas. Aí aqui eu vou trazer para vocês mais algumas representações da arte rupestre, certo? Além dessas denominações que a gente já viu anteriormente. Então, aqui nós temos arte rupestre pelo mundo. Essas daqui são dos Estados Unidos. Aqui nós vamos ter da Líbia e da Itália. Cada uma tem uma formatação específica. Veja que na Líbia, aqui nós podemos identificar a figura de um elefante, já que na Itália, a figura de um homem. Aqui nós vamos ter na Colômbia,
certo? É como se fosse a representação de determinados seres estranhos. Na Ilha da Páscoa, se nós observarmos, essas daqui são talhadas nas pedras, não simplesmente pintadas, como as demais figuras rupestres. Aqui nós vamos ter na Arábia Saudita, certo? Um determinado tipo de animal, não pintado, mas também ele é esculpido na pedra, desenhado na pedra, não simplesmente com a tinta que eles utilizavam, que era a formatação pelo sangue de determinados animais, entre outros. Aí aqui, lembra que eu falei para vocês da Pedra do Ingá, certo? Na Paraíba. Então, a Pedra do Ingá na Paraíba, ela é um importante monumento de arte pré-histórica. Atualmente, ela é um dos monumentos arqueológicos mais significativos do mundo. E ela está situada no município de Ingá, no interior da Paraíba, além de ser um dos mais belos monumentos arquitetônicos pré-históricos. Pode ser também nomeado intrigante e interessante. Constitui-se uma formação rochosa gigantesca. Trata-se de um conjunto de pedras que há inscrições cujas tradições são desconhecidas. Têm sido apontados diversas origens. Há muitos mitos a respeito da significação dessa estrutura rochosa. Então, nessas pedras aqui, nós vamos encontrar a figura de vários animais esculpidos, nós vamos encontrar frutas, humanos, constelações e até uma Via Láctea, toda esculpida na pedra. Aqui, só para a gente ver mais aproximado, então, observa que é uma gigante pedra totalmente esculpida e é um dos patrimônios arqueológicos mais importantes do mundo. Aqui em imagens de geófilos, encontrado na Nazca, no Peru. Aqui também nós vamos ter o White Horse, que é o cavalo branco, que foi encontrado no Reino Unido. Aí a herança da arte rupestre. A arte rupestre, além dela ter tido a importância no período do desenvolvimento da pré-história, ela também tem heranças significativas quando se fala no tocante a determinadas expressões artísticas. Então, a arte rupestre, ela influenciou importantes expressões da arte contemporânea, como, por exemplo, a arte urbana, o grafite. Tudo isso são heranças das manifestações de arte rupestre. Então, aqui a gente finaliza a nossa aula de hoje. Eu espero que tenha colocado de forma clara, de forma objetiva, e que realmente vocês venham ter uma compreensão significativa das principais manifestações de arte do nosso período pré-histórico.